E aí, gente, estamos na Risca da Área, o seu programa de toda quarta-feira às 18 horas para falar de tudo que envolve o nosso tão querido futebol. Começando o nosso programa Vovô, o 9º programa do Na Risca da Área. Estamos chegando perto do 10º programa. Hoje, já de antemão, estamos sem o nosso querido colega Gabriel Fernandes, que está doentinho em casa, não pôde comparecer hoje. Infelizmente. Mas, embora sem o Gabriel, tô aqui passando meu caderno, porque eu acabei me confundindo da posição que eu sempre boto, mas enfim, temos o nosso comercial, temos nossos patrocinadores. A doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade. É conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta. E doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações de família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 5198727233355. Faço isso toda segunda-feira, mas hoje deu uma travadinha. Semana passada também deu. Deu uma Tá perfeito, tá perfeito. Acontece. Vambora. Mas bom, vocês já ouviram as vozes deles? Então vamos rodar a mesa para falar com os nossos remanescentes no programa de hoje. Começando por ele, que tá aqui na minha frente. Fala comigo, Bop, como é que tu tá? Tô ótimo. Muito boa tarde, Theo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite pra nossa audiência. Pedro Gigante. Opa, Tudo boa certo? tarde, tudo. E parece clichê, mas meu Grêmio tá embalado. Tá embalado e vai brigar por todas as taças esse ano. Ih, Sim. justo. E tu, Pedro Gigante, como é que tu tá? Boa tarde pro pessoal que tá assistindo a gente, boa tarde pro Theo, boa tarde pro Bop, já falou comigo. E boa tarde para a nova contratação do nosso Internacional. Éner Valencia chegou. E torcedor colorada pode esperar muitos gols do nosso Éner Valencia. Tu tava lá, né, Gigante? Vai lá. E eu estava no Éner Valencia, hein? E tu estará, a essa altura do campeonato, o vídeo já vai ter saído. Já vai ter saído. E também estará no Gigantinho, o correspondente gigante estará no No Gigantinho. Gigantinho. E eu acho que vai ser, assim, coisa de louco. Eu não sei o que esperar, porque eu nunca fui no Gigantinho. Eu nunca fui na apresentação de um jogador também. Então, eu acho que vai ser muito foda. É fraquinho. Tu é fraquinho? É fraquinho? É fraquinho, não espera nada demais. Então, antes de começar, vou pedir para que você, minha querida audiência, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, @nariscadaárea, e também no Twitter, Na Risca Podcast. Exatamente, também nos siga no nosso Spotify, assista, ouça o nosso programa no Spotify às 19 horas, a princípio da quarta-feira, mas a gente não recomenda que espere uma grande pontualidade, estamos melhorando quanto a isso, somos novos na questão do Spotify. E de início, já se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, que é de suma importância pro crescimento do nosso podcast. Exatamente, e também só para falar o destaque que o Gabriel gostaria de fazer, que o Internacional ele tá jogando mal, não tá apresentando futebol, mas 8 jogos sem perder. Esse que é o fato. Esse é o destaque que o Gabriel faria aqui. Então, vamos seguir, depois a gente traz esse destaque de novo. Tá bom, claro. Pra gente debater, mas vamos começar falando de Grêmio, porque tem muita coisa pra falar, né, Bop? Muita coisa, eu acho que a gente poderia começar falando mais fácil, que é sobre as atuações do Grêmio. É o assunto menos delicado no momento, porque o Grêmio tá numa boa fase. O Gigante falou no off antes que o pós-data FIFA do Grêmio tinha se notado uma melhora muito forte, muito significativa, mas até antes o Grêmio já vem jogando um ótimo futebol, quando o Flamengo que perdeu e convenceu. Mas os últimos 2 jogos agora o time mostrou um poder de reação muito forte e troca de passe envolvendo Soares, o aposentado Soares, sempre muito bem. E eu não acredito que tenha muita coisa pra comentar sobre o futebol. Sim. O caso delicado do Grêmio é o Soares. Sim. Infelizmente tende a ser até o Guerra se pronunciar. Sim. Até a gente falar do Soares, vamos falar um pouquinho do futebol do Grêmio, porque é brilhante a situação atual. É brilhante, claro, mas... É o melhor pós-data FIFA, junto com o do Bragantino ali. É um dos melhores pós-data FIFA. Claro, o Botafogo fez o dever de casa, o que foi ótimo pra eles, né? Sim. Venceu o Palmeiras. Dever de fora de casa, na realidade. fora. Venceu fora de casa o Palmeiras. Mas agora se distanciou bastante e deu a vaga pro Grêmio ser vice-colocado, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, cara. Como diria a torcida do Flamengo, o Grêmio é o líder, né? Então segue o líder, que é o Grêmio. Uma hora o Botafogo cai, não é possível. O Grêmio tá brigando por título? Cara, não sei se
o elenco tá pensando em título. O elenco pensa muito em G4. O Vina deu uma entrevista ontem falando que... O Vini, o zagueiro Vini. Sim. Eu errei. Mas ele deu uma entrevista falando que o elenco sempre pensou que tinha capacidade pra pegar um G4, desde o início do campeonato. Mesmo quando tava jogando mal e tudo mais. Sim. Eu não sei se eles estão com a mentalidade em título. Mas, pelo futebol que tem apresentando, comendo pelas beiradas, assim, sem todo mundo falar do Grêmio. O Grêmio tá apagado midiaticamente, vamos dizer assim. Sim. E para além de tá Soares, para além do Soares também, um outro caso que também aconteceu e que gera um desfalque no Grêmio, um desfalque importante, fato confirmado pelo jogador. Bitelo tem um interesse do Mônaco, inclusive nomeado pelo jogador, o jogador, falou na zona mista, que tem o interesse de um clube europeu e quando perguntado ele confirmou que é o Mônaco, o que pra mim pelo menos indica uma negociação bem avançada, pro jogador já poder até revelar o nome do clube, ele não daria essa barrigada. E o Bitelo não é muito de falar em entrevista. Sim. E eu diria que ele até já tenha conversado assim com o Renato, talvez, falar ou pra diretoria, né? Porque tá chegando Sim. na janela, né? E se ele sair, a diretoria precisa saber pra contratar um substituto pra ele. Porque ele é peça fundamental. Daqui a uma semana já abre a janela europeia, e aí seria o momento em que o Bitelo poderia se apresentar no Mônaco, que seria pela terceira vez, levando uma peça jovem do Grêmio, levando uma peça importante. Já foi o Wanderson, já foi com o Henrique, e agora deve ser o Bitelo. E pra mim, escolha perfeita pra carreira Eu do também garoto. acho. Também Perfeita. Não totalmente perfeita, porque a proposta secundária pelo Bitelo, vamos dizer assim, era do União Berlim, que é um clube em ascensão. Sim. Porém, o Mônaco também tem uma fama de lapidação de jogadores, assim, sim. muito forte. Só que, não, eu não acho do perfil do Grêmio vender jogadores no meio da temporada. Sem eles terem uma bagagem, assim, muito forte de conquistas pelo clube, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Grêmio, ele aprendeu com o Luan. O caso Luan fez o Grêmio aprender. O Grêmio vai vender o Bitelo. Vai vender o Bitelo. Porque ele é jovem, né? Ele pode oscilar ele é depois jovem. dessa janela e não vender. E o Luan, o Grêmio percebeu que perdeu uma venda. Não, eu não acredito nisso, porque eu acho que o caso Luan fez o Grêmio aprender a não vender os jogadores, justamente por isso. Porque o Luan recebe a proposta do Spartak Moscou de 8 milhões de euros no meio da temporada, em 2017, não vende. O que o Luan faz depois? Ganha a Libertadores, como craque e rei da Chegou América, a ganhar entendeu? a Liberta, né? Mas depois da proposta da Atalanta, né? Que recusaram também. Tem, que recusaram. Daí depois da Libertadores. Depois da Libertadores. E aí vende pro Corinthians por quanto, no fim das contas? 22 milhões de reais. Não. Então, Não é uma... Rendeu uma boa grana. Mas ainda é uma Libertadores. Rendeu uma Libertadores. Eu trocaria qualquer tipo de finança. Azar do superávit. Foda-se o superávit. Entendeu? Eu quero uma Liberta. Sim, claro. Sim. Mas agora vamos falar de Luizito Soares. Temos que falar de Luizito Soares. É um caso Que complicado, né? Sim. A gente fez o programa passado na segunda-feira e a informação pintou na terça-feira no almoço, ali no sala de redação. Informação do Gabardo e do Marco, que E do Diego Torbes. que o Grêmio, que o Soares, desculpa, teria comunicado à diretoria, portanto teria comunicado ao Grêmio o desejo de adiantar a aposentadoria para data indefinida. Isso é o ponto mais importante, é o ponto que gerou maior falha de interpretação. Porque caiu no ouvido de algumas pessoas como o Soares vai se aposentar semana que vem, ele tá largando o futebol, ele não aguenta mais o joelho, vai ter que amputar a perna. Foi assim que caiu a situação. Não, a situação era que o Soares sentia no pós-jogo, não durante o jogo, e também sentia a vontade de se aposentar próximo. Se aposentar no final do ano, jogar alguns jogos a menos. Essa era a situação que os repórteres colocaram para a situação do Soares. Eu acho que o Grêmio, né, deveria se preocupar com essa lesão dele, porque, enfim, se ele se machucar seriamente durante a temporada, depois da janela, não vai ter reserva. Sim. Não vai ter quem contratar. Ou seja, nessa janela já tem que contratar o substituto, não à altura, porque, enfim, meio difícil, né? Sim. Então contratar um que seja bom pro futebol brasileiro. Eu não sei se o Iturbe, por exemplo, Não faz função não de é. 9. não faz, tá não é. ligado? Então, assim, tem que contratar, nem sei aqui dizer, sei lá, o Brenner que tá no MLS. Ah, não, que saiu tá agora, mais. né? Não tá mais. Então acabou todas as Mas minhas... o que me preocupa na questão Soares é a postura da direção, que me lembra muito a direção Romildo. De omissão e falta de presença nas coletivas. O presidente Guerra não tá muito presente nas coletivas. O Calef que tá botando na cara, entendeu? Mas é muito estranho porque terça-feira sai a notícia. Quarta-feira já sai outras notícias desmentindo a notícia que o Soares ia se aposentar.
Na quinta, Soares vai lá, mete um gol no jogo, comemora, falando que os jornalistas estão loucos. Estão loucos. Sim. Não vou me aposentar. Calef vai na coletiva, humilham os repórteres. Sim. Claro, eu não acho que ele tá totalmente errado, mas Sim. eu achei um pouco desnecessário a fala dele. Se passou, né? Mas tranquilizou a torcida. Soares, pelo menos esse ano, sem nenhum indício de aposentadoria. Papel do diretor. Papel do diretor. Sim, Claro. Ele tem que defender a torcida Tranquilo. dele. Apagar o fogo. Tranquilizar o torcedor, apagar o fogo e espantar a crise. Sim. Mas daí veio o Renato na entrevista coletiva, depois do jogo de ontem, de domingo, no caso, e fala que sim, existe problema. Sim, o Soares tá numa conversa com a direção. E sim, ele pensa em aposentadoria. Que bagunça! E o presidente não se pronuncia sobre isso, entendeu? Sim. Olha essa bagunça. Aí agora fica na questão da torcida avaliar quem que eles querem acreditar agora. Sim. Ou acreditam no Calef, que é uma coisa nova ao Grêmio, é um fato novo ao Grêmio, o Calef. Ele é diretor há 6 meses. 6 meses. E é um fato novo, é uma cara nova à torcida do Grêmio. É um advogado, não tem uma grande relação já forte com o clube. A grande relação do Calef é ter trazido o Soares. E que Até também o momento, sim. não teria o porquê de mentir, né? Sim. Mas também tá. Ou pra deixar então, claro. o Grêmio, ou então a torcida gremista e o Grêmio acreditam numa estátua. Acreditam na maior figura da história Mas do clube. como não acreditar no Renato? Pô, aí tu foi perfeito. Pois é. A estátua foi perfeita. Mas como não vai acreditar no Renato? O Renato, ele sempre... O perfil, a característica dele no Grêmio sempre foi disposição de problemas. Se tem um Sim. problema no Grêmio, o Renato expõe, porque ele sabe lidar. Sim. Ele sabe lidar com as críticas que vai receber. Sabe como ser um escudo pro elenco e pro clube. Sim. Entendeu? Então toda crítica que vem para o Grêmio, o Renato lida com ela. Sim. E por que eu não vou acreditar que o Renato consegue lidar com o problema do Soares melhor que o Paulo Calef? Sim. Sim. E a gente, como comunicador, também tem que aplaudir o Renato por ter apagado o fogo pra cima dos jornalistas. Sim. Porque a total. situação estava muito ruim. O Gabardo, por exemplo, tem uma filha de menos de 1 ano com a Kelly Matos que estava sendo ameaçada. Pô, gente, Já assim, tava passando do limite razoável. passou muito do limite. assim. Passou muito do limite razoável. E só voltando no caso entre o advogado e o Renato, se o presidente não aparecer e falar alguma coisa definitiva, pode acabar criando uma certa crise extracampo. Sim. Porque assim, é um indo contra o outro praticamente. Tem que puxar indo uma contra, coletiva. Tá ligado? Tem que puxar uma coletiva o Guerra e o Soares. Sim. No máximo terça-feira. Eu ia falar isso. Na minha visão, quem tem que falar não é o Guerra. Isso Não. não vai partir do Guerra, porque a esse ponto o Grêmio já perdeu o controle da situação. Sim. Talvez o Renato tenha controle, mas já não muito. Porque ele falou que ele tá torcendo pelo melhor. Sim, Quando o cara tá exatamente. torcendo, ele não tem mais controle. Ele não sabe o que tá O acontecendo torcedor do Grêmio, ele vai pro estádio torcer pelo Grêmio porque ele não tem controle da situação. Ele não vai fazer o time ganhar de 5-1 do América, ganhar de 4-1 do América. Não vai fazer o time ganhar assim. Sim. Entende? Então, agora o Renato tá torcendo. Quem tem o controle dessa situação é o Soares. Isso o Adams falou no Bola nas Costas dessa segunda-feira. 3 perguntas têm que ser feitas ao Soares. Soares, tu quer te aposentar? Soares, tu quer jogar em Miami? Soares, como tá o joelho? Tu vai cumprir o contrato com o Grêmio? Essa foi a situação. Isso o Adams trouxe e eu concordo 100%. Hoje em dia, quem vai controlar essa situação, quem vai chamar uma reunião e quem tem que propor uma coletiva é Luizito Soares. Ele é um jogador de 30 e poucos anos, com história no futebol, o maior nome do futebol brasileiro na Sim. atualidade. E ele tem que aparecer. Hoje vai partir do Soares. Gente, tipo, imagina tu é o Soares e tem, não vou dizer medo, mas receio de falar pra torcida gremista que, pô, galera, eu vou me aposentar daqui a pouco. Mas porque se eu ele tô fala sentindo isso, dores. como é que fica a história da comemoração dele, de ele postar que a mídia tá louca, a esposa Então, dele postar que a mídia tá louca? Pois é. Isso é maluquice. Como é que Isso, fica essa história, entendeu? Que bagunça é essa? tá vendo? Isso é o problema do pessoal se contradizendo extracampo. E ele também se contradizendo com o que os jornalistas estão Porque falando. eu realmente acho que se ele convocasse o uma advogado. entrevista, ele falaria que tá com problema no joelho, ele cogita a aposentadoria, tá próxima, etc. Mas vai deixar a história só mais bagunçada. Sim. Entendeu? Precisa de entrevista, claro, com o Soares, mas eu acho que a explicação tem que vir do presidente,
pra explicar o que é o conflito entre eles e o Suárez. Acho que é importante. Porque é a coisa mais importante. Eu acho que mais importante que a lesão é o conflito entre diretoria e jogador. Sim. Porque... Tá, Porque perde elenco. ele tem que cumprir o contrato dele. Mas a única coisa que romperia o contrato do Suárez é a relação conturbada dele com a diretoria. Sim. O Suárez, hoje, ele tem um exemplo em casa pra seguir. Um exemplo. Um cara, um uruguaio, que chegou na diretoria do Grêmio. Se ele tiver realmente lesionado fake, queira parar, um cara que fez o que fez com o Grêmio. Chegou na diretoria, falou, bate no peito. Eu tô fora por 3 meses, meu contrato tá acabando e eu quero sair. Cebola Rodrigues. Ele chegou e fez isso. O Suárez, se ele tiver com dor, realmente, ele não aguentar mais da artrose e quiser fazer uma prótese, ele tem que chegar na diretoria, falar Guerra, Calef, Renato, bato no meu peito, falo desculpa, entendo que o investimento foi pesado, mas eu tô fora. Mas eu não Eu consigo. não consigo. Eu não consigo, esse é o ponto. Eu não dou consigo. meu voto de confiança pra vocês que eu não estou abandonando o Grêmio pra jogar no Inter Miami. Eu dou meu voto de confiança que eu realmente estou me aposentando. Vou fazer uma coletiva e estou me aposentando. Eu acho que é isso que o Renato precisa. O Suárez precisa fazer agora, Sim. na cara do Guerra, Sim. na cara do Calef, na cara do Renato e posteriormente a torcida do Grêmio. E, tipo assim, voltando pro problema extracampo, isso pode afetar o campo. Porque, tipo assim, Sim. a gente já falou que o Grêmio tá em segundo colocado do Brasileirão. Tá, evidentemente, disputando até agora pelo título. Cara, não pode ter um problema desse tamanho no campo. É. Desculpa, não pode. O pior é que se fosse com qualquer outro jogador, o problema não seria tão grande. Mas o problema é com o Suárez, entendeu? Sim. Por que tem que ser com o Suárez? Sim. Porra! Sim, se fosse o Bruno Vini com essa situação. Qualquer outro Fica jogador tranquilo. do Brasil, assim, ó. Pois é. Mas é com o Suárez. Porra! O problema Suárez, é com o cara. Suárez. Pô, agora, eu não imagino que ele vai fazer isso, tá? Mas, se ele fala que não consegue mais jogar bola e vai pro Inter Miami, acho que seria... Não, isso aí não existe. Ele tem que ter noção que ele já é ídolo em Porto Alegre. O Suárez, Seria sim, o maior absurdo. pelo tamanho que ele possui no futebol, ele é ídolo em Porto A Alegre. chegada dele já simboliza uma idolatria Sim, Ele é gigantesca. ídolo. É. E, claro, eu acho que ele veio pro Brasil até pensando em ter um futebol mais tranquilo. Sim. Pra relaxar a final de carreira, justamente porque ele já tinha conhecimento desse problema crônico no joelho Sim. antes de vir pro Grêmio. Só que ele chega aqui e vê que o futebol é muito competitivo e ele não consegue não ser competitivo junto com o Sim. futebol daqui. Entendeu? E ele se força a jogar. E eu acho que ele acabou se frustrando. Porque ele Sim. precisa jogar. Ele não Sim. consegue mais. Soares gosta. É só tu ver. Contra o América, ele faz o gol, comemoração extremamente. Desculpa, contra o Curitiba. Faz Controlado. o gol, com comemoração extremamente controlada. Pede pra sair e sai muito puto. Ele Exatamente. sai muito puto e ele inclusive, aquela faixinha que ele tem na mão, Uhum. assim, ele joga no chão a faixinha. Sim. Eu no estádio vendo, eu achei que era faixa de capitão, né? Eu pensei, fudeu. O Suárez vai Cara, vai pedir pra sair depois do jogo. Vai se Inclusive, aposentar ele, depois do jogo. ele tava chateado, cara. Ele tava ele triste. tava chateado ele tava mesmo. triste Porque ele por ter saiu saído. com dor no joelho. Ele foi pro banco de reserva e já botou gelo Botou gelo. imediatamente. O Suárez, infelizmente, na minha visão, infelizmente, ele vai parar de jogar futebol. Sendo a maior figura do futebol brasileiro hoje, sendo a maior figura do Grêmio, sendo um cara importantíssimo e fundamental, na minha visão, pra minha maior torcida hoje, que é a Libra, seria triste. O Suárez se triste. aposentar seria ruim pro futebol brasileiro, Sim. seria ruim pro futebol mundial. O Suárez agora, com o Ibrahimovic aposentado, é o 4º maior artilheiro em atividade. Então, pô, Mas assim, igual eu tenho repetido pra muita gente que eu converso sobre esse assunto. E pra você, gremista. Na minha visão, eu não esperava que o Suárez jogasse 2 temporadas pelo Grêmio. Eu esperava uma temporadinha assim. Se o Grêmio ganha um título essa temporada, talvez fique pra próxima. Sim. Só que em momento algum passou que o Suárez ia jogar 2 temporadas pelo Grêmio. Entendeu? Porque é muita coisa pro Suárez, entendeu? sim. Sim. Eu até acho que se ele tá cogitando aposentadoria, ele vai fazer um joguinho de despedida com a camisa do Nacional. Sim. Eu realmente acho isso. Sim. É Tipo, porque eu acho que nem ele dá já um se- jeito de contrato de um jogo. Eu acho que ele já se despediu na temporada passada. Não, despediu, claro, Tipo assim- ganhando o título. Sim. Sim, mas- Não, Mas- o jogo de despedida, juntar a galera dele, fazer juntar a galera dele. fazer um Sim, nacional contra ídolos da Nacional e seleção Grêmio. uruguaia, nacional e Grêmio. Igual né, aquele assim. cara lá Seja. da Argentina ele fez, né? O Maxi Rodrigues Isso. fez News Old Boys Mesma contra... coisa. E fez o Riquelme ontem. Riquelme fez ídolos do Boca contra Sim. a seleção argentina. É, deve fazer isso. Assim, mas eu acho que ele não se aposentadoria. Não se aposentaria. Não se aposentaria
no meio dessa temporada. Tipo, acho que ele vai esperar acabar o Campeonato Brasileiro, pelo menos, daí vai falar, galera, eu não tenho mais condições de jogar mais uma temporada. Eu me esforcei ao máximo até essa temporada, por respeito a vocês, pelo investimento que vocês fizeram a mim. Eu vejo que o Soares não vai usar o Brasileirão como deadline. Pra mim, o deadline dele é o deadline do Grêmio na Copa do Brasil. Eu acho que hoje o foco dele é vencer a Copa do Brasil pelo Grêmio, tornar o Grêmio hexa-campeão da Copa do Brasil. Esse é o foco. Ele quer hoje que o Grêmio seja hexa, levar o Grêmio de volta pra uma Copa Libertadores. E ele fala, cara, vamos lá, o Grêmio é eliminado pro Bahia agora nas quartas. Eu acho que o Soares já fala, pô, eu vou aposentar ou eu vou reduzir muito a minha carga. Tu acha? Eu acho que sim. Eu acho que ele já vai reduzir a carga. Isso, também acho. Vamos lá. Aí o Grêmio vence... Quem é que o Grêmio pode pegar na final agora da Copa do Brasil? Palmeiras? Palmeiras ou Corinthians? Vamos lá. Ou Vai São lá. Paulo. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras na final. Grêmio e Palmeiras, o Grêmio vence 1-0 no Allianz Parque, gol do Soares. E aí depois na Arena vai lá, joga, mete 2-0, Soares ergue a taça, pronto, acabou. O Soares fala, isso assim, em outubro. Aí o Soares fala, pô, muito obrigado por tudo. Pega o microfone e fala, muito obrigado por tudo. Amei jogar aqui no Grêmio, tal e coisa. Muito obrigado pela confiança, pelo investimento, mas eu estou aqui declarando minha aposentadoria antes do final da temporada. Reconheço que eu já coloquei o Grêmio onde o Grêmio merece estar. Perfeito. E é isso aí. Perfeito. Arrepiei. Se o Grêmio terminar em 16º no Brasileirão, fazendo isso, Sim. acabou. A temporada do Grêmio já teria sido muito mais do que esperado. Sim, total. Então, Não, a temporada do Grêmio já é mais que o esperado. sim. Entendeu? Sim. Há uns 4 programas atrás, eu chego e falo aqui no programa. Se alguém em janeiro, não, em final de dezembro, quando o Grêmio subiu da Série B, me fala, olha, o Grêmio tá nas oitavas da Copa do Brasil. Foi antes de classificar. Nas oitavas da Copa do Brasil, tem o Soares no elenco e tá no G10 do Brasileirão ali. Já Ok. tava Satisfeito. Mas o Grêmio tá nas quartas da Copa do Brasil, muito provavelmente nas semis. Sim. É muito superior ao Bahia. É. Bem Ó, superior. zica. Eu vi essa cara. Sim, mas calma. Não, sim, claro, mas é que é muito superior. Não, o Muito Grêmio Desculpa. pega o adversário mais fácil da Copa do Brasil. Sim. Não é o América, não é o Bahia. O Grêmio tá em segundo no Brasileirão, primeiro segundo flamenguista. Eu vou querer ressaltar isso. O Grêmio tá em primeiro no Brasileirão. O Botafogo não vai ficar. Onde é que tá? Cara, o Grêmio joga talvez o futebol mais vistoso atualmente no Brasil. Se Sim. alguém me fala isso, meu Deus do céu. Sim. Entendeu? Eu falo que ele é louco. Ele é louco. Daqui a pouco eu tô esperando o Renato chegar e falar. Eu tenho o futebol mais lindo do Brasil. Ele ainda não falou, mas ele vai falar daqui a pouco. Sim. Espera mais 3 jogos. Aí, bom, agora, hoje, embora estejamos sem o Colorado da bancada, vamos destinar um pouquinho de tempo pro Inter, afinal o Internacional jogou, o Internacional manteve uma sequência de não derrota, uma sequência de invencibilidade, que agora se estende a 8 jogos, e embora não apresentando um bom futebol, porque venceu o Curitiba por 1-0 fazendo um chute a gol, que foi o pênalti que gerou o gol, e também vencendo o América por 2-1, fazendo cerca de um primeiro tempo com 0 finalização, e também um segundo tempo aí com mais precisão, mais no campo ali, com gols do Jean Dias do Alemão, vencendo por 2-1 de virada o América Mineiro, demonstrando um futebol que levou o Internacional de 14º a 12º e posteriormente a 6º colocado do Campeonato Brasileiro a 3 pontos do Grêmio. 3 pontos do Grêmio. Então, Mas assim, o Inter fecha... Peraí. Tá o Inter fecha uma sequência fora de casa brilhantemente. Fala, gigante. isso é o Mano Menezes, né? Eu ia falar Ele exatamente isso. joga mal, ganha os pontinhos, tá ligado? É. Deu. É isso que ele E precisa era fazer. isso que o Inter precisava também. Exato. Porque o Inter não ia conseguir engatar uma sequência jogando bem. Não. Se o Inter joga bem um desses jogos aí, se o Inter jogar bem contra o América, fora de casa, o Inter perde. O Inter jogo. perde, O Inter perde o jogo. O Ia Inter descansar, precisa jogar assim. Tá ligado? Ah, o Inter jogou brilhantemente contra o América Então, Mineiro, perdeu mas por 1-0, perdeu. gol de falta do Danilo Avelar. É exatamente isso que acontece com o Inter. Entendeu? Por isso que criou uma geração de colorados frustrados com o time, porque o time joga bem. Sim. Vai lá e perde sempre. O Inter precisa jogar mal e ganhar. É isso? Sim. Entendeu? É isso. Mas o grande fato do Internacional, esse final de semana, foi o Aero Valência. Eu só quero falar o meu depoimento do que aconteceu comigo. Nós não tínhamos planos de estar no Aero Valência por ser de madrugada. Não Sim. era a ideia do Na Risca da Área
como instituição, como canal, estar no Aerovalência. Eu estou lá vendo Tava vendo o Houston Astros contra LA Dodgers de beisebol. Recebo um WhatsApp no nosso grupo do Pedro Gigante falando assim: cara, eu acho que vou ao Aerovalência. Isso era 1 da manhã. Cara maluco, cara maluco. Não, mentira, isso era Não. meia-noite. Não. 11 e pouco. 11 e pouco. 11 e pouco. O avião estaciona lá, meia-noite, acaba a Isso. função 1 da manhã. É isso aí, né? É isso aí. Então, às 11h30 eu recebo a mensagem do Gigante: cara, acho que vou no Aerovalência. E tipo assim, eu botei acho, porque eu não tinha certeza que horas que ele ia chegar. Sim. Um amigo meu falava que era 1h30, 2. O outro falava, eu já estou no aeroporto. Ele vai chegar daqui a pouco. E eu falava, ok, ou eu vou agora, ou eu não vejo Valência. O que eu fiz? Arriscou. Peguei meu Azar. carro, azar, eu fui pra lá, pô. Tem jeito. E eu vi o Sim. Aerovalência inteiro, praticamente. Porque foi quando eu vi o pessoal... não o Valência, o outro pessoal que tava Sim. no voo. Os passageiros, Os passageiros comuns. O vulgo passageiro comum. os caras que andaram com o Valência Isso. lá. Eles chegando e, pô, a torcida abria a porta, a torcida começava a comemorar achando que era o Valência, pô. Sim. E aparecia um cara... Aparecia o seu Jorge, Exato. baiano, que veio visitar Pô. a família aqui no Pô, Rio Grande do desculpa, Sul. mas foi muito foda, porque o cara aparecia, a torcida começava a gritar com o cara olhava assim pra todo mundo, daí... Pô, desculpa, mas é muito foda. E a família do Bressan esperando. Pô, qual foi? Tinha uma família lá que quando a família chegou, a gente tava tudo olhando pra uma porta. Chegou essa família, que a gente não tava vendo, os caras começaram a gritar, pô. Sim. Apitar um apito, e a gente... É. O Valência chegou. Todo mundo vai pro outro canto da porta. Tá lá a família deles. Irmão, desculpa. Porra, caralho. Sim. E isso tudo está documentado através de um vídeo ao vivo, salvo no nosso Instagram, @nariscadaárea. Então, pra você que ainda não foi lá ver, vai lá. Dá uma Vai no olhada. Insta, vai no Insta. Prestigie Dá o uma olhadinha trabalho lá. do nosso querido Pedro Gigante e também já curta o post, curta todos os outros posts, nos siga lá, mande no direct pra quem for, Sim. quem quiser, e deixe aí no nosso comentário gigante no gigantinho. Gigante no gigantinho. Viu isso aqui no programa, comenta gigante no gigantinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu só, como o nosso Fernandes não tá aqui, eu só queria... Acho que ele gostaria de fazer isso. Um salve de palmas para o Jean Dias pelo golaço de letra. Pô. Golaço de letra. Golaço de letra. Um salve de palmas. Golaço, Não, mas... foi um golaço. Foi um golaço. Foi um golaço, Ele não. foi esperto, ele foi esperto. Ele foi gênio da bola. Precisava da comemoração do Cristiano Ronaldo depois daquele gol? Sim. Não precisava. Precisa. Não precisava. Precisava, porque Não é o precisava. Jean Dias fazendo gol de letra. Em qualquer momento precisa fazer a comemoração do Cristiano Ronaldo. A- Fica muito foda. A torcida do Internacional critica mais o Gia Dias do que ele merece. Verdade. Ele é um dos, if not the, se não o, jogador mais voluntarioso que o Internacional tem. Sim. Ele é um cara que tá lá pelo time, que ele tá correndo. Ele é do esquema do Diogo Barbosa. Futebol é correria, se fosse pra pensar, eu jogava xadrez. Mas ele tá lá. Mas ele consegue fazer coisa. Mas quem que Sim. é a torcida do Inter não critica também, né? Verdade. O Johnny. Agora nós estamos Hoje não criticando o mais. Johnny. Tá jogando Cara, muita bola o Johnny. O jogo de O ontem, menino americano é gênio. o jogo de ontem, domingo, o jogo de domingo, pra quem tá vendo na quarta-feira, Aham. é o jogo da redenção. Sim. Por quê? O gol do Gia Dias é com a assistência do Johnny, e o gol do alemão, confesso que eu não me recordo quem é que foi a assistência, mas enfim, é um gol do alemão. Por si só já é um, porra. Sim, o alemão negócio fez um que gol. O alemão, há 3 semanas atrás, tava perdendo dividida por uma placa no treino. Sim. E hoje tá fazendo gol. Bom, é isso? É isso, entendeu? É literalmente isso que Ele pega. realmente perde dividida pra placa. Não, agora o alemão fez o gol dele, o Gia Dias fez o gol dele, e o Johnny deu mais uma E assistência. ele fez um importante, né? A virada. Sim. Ganhou 3 pontos pro Inter. E era no final do jogo já, né? E era no final. Era Pô, 40 do segundo tempo. É, o alemão, ele tem poucos gols pelo Inter, poucos. mas grandes gols. Sim. Ele tem o gol contra o Fortaleza, na despedida do D'Alessandro, Sim. que faz o D'Alessandro se despedir sem estar perdendo. Uhum. Ele tem o gol contra o Colo-Colo, Muito que importante. encaminha a virada, o gol final do Pedro Sim. Henrique, mas quem faz o gol que encaminha a virada é o alemão. E agora esse gol contra o América, que faz o Inter vencer um Ele jogo tem gol contra o Palmeiras fora. importante. Tem gol contra o Palmeiras Ele fora. fez um gol também nessa liberta, não fez? Que a gente tava tendo no estádio vendo. Todo Fez mundo. contra o... Eu e o Fernandes. o time É. semi-amador lá. O Metropolitano. Metropolitanos? É, que Pode ser. o Fernandes tava muito puto. Sim, Porque o Inter tava empatando com esse time. sim. É, tu e o Fernandes estavam lá e aí
O gol contra o Metropolitanos também é importante. Sim, muito É importante. importante. É 3 pontos? E bom, é sobre o Inter. Acho que é isso aí, né? Acho que é isso. O Inter não tem muito mais o que falar. Tu estará no No Gigantinho. Gigantinho O e Gigante, esteve o Gigantinho. no Aero Valência. Agora, eu quero trazer um tópico que a gente tinha destacado aqui. Sim. Uma lista que já é mais antiga, mas agora Sim. que o Valência chegou, é oportuno de falar Não, sobre. Mais ou menos antiga, de uma semana atrás. É tão antigo. Atual, o É um cenário, programa atrás. A gente já pensou em falar no outro programa, o mas não cenário falamos. futebolístico no Brasil não mudou muito desde aquela lista. Sim. Então, joga aí na tela, por favor, a lista dos 10 maiores centroavantes do futebol brasileiro, de acordo com a ESPN. Tá na Vamos tela. ver. Tá na Vamos lá. tela. Para vocês que não estão conseguindo ler direitinho, temos em 10º lugar Ener Valencia, o único aí que ainda não jogou futebol. Tiquinho Soares em 9º, Jonathan Calleri em 8º, Vitor Roque em 7º, Pedro em 6º, Rony em 5º, Gabigol em 4º, Germancano em 3º, Luiz Soares em 2º e Hulk em 1º lugar. E ficou de fora aqui do lado. É o Daverson, Hendrick e Pedro Raul. Que bom. Não competem com quem tá naquela lista. Não. Mas se a gente for botar até o 13º lugar, seria Hendrick, Pedro Raul e Daverson. Ou Pedro, Daverson e Hendrick. Pedro Raul. Pô, desculpa. Não, Hendrick é o 11º. Isso é fato. Ah, não. Sim. O Não, problema não sei. é entre Daverson e Pedro Raul pra mim. Não sei quem é que seria Não, o o 12º, Davidson 13º. é 12º. 12º e Pedro Raul Inclusive, 13º. Davidson é um dos jogadores mais subestimados do Brasil. Subestimam ele só porque ele é louco. Entendeu? Sim. Só porque ele é piroca a cabeça, assim. Mas o Davidson tá jogando muita bola. Não, peraí. Muita Sim. bola mesmo. Deixa eu ver se entendi. Vocês estão falando que o Daverson é melhor que o Pedro Raul. Sim. Atualmente, sim. Cara, olha onde o Vasco tá. Historicamente. Olha pro teu time, e gigante. hoje em dia. Olha pro teu time. Irmão. Meu Deus, cara. O Davidson Irrelevante. joga... o Davidson atualmente joga muito mais bola que o Pedro Pô, Raul. não, pai. Hoje o Daverson seria o terceiro reserva do Vasco. O Davidson joga mais futebol no campo. Ele dá entrevista melhor. Tá, não. E ele é um entrevista personagem melhor. Tá. Só isso torna ele um Eu não jogador... vou falar do Pedro Raul hoje. E toda a carreira do Davidson também é maior que a carreira do Tá. Pedro Raul. Tá bom? Tá, isso é verdade. Vamos falar Pra lista. daquilo. Ok. Daquilo, dos 10. Que é horror. Eu tinha que me irritar com o gigante hoje. Sim. Ninguém se irritou comigo hoje, né? Ninguém me viu hoje, praticamente. Alguém já quer tirar alguém ali da lista? Rony, sai. Rony sai. Não. Do top 10, tu tiraria o Rony? Não, tirei porque ele não é centroavante. Tá. Sim. Entendi. Entendeu? Eu, na minha concepção de futebol, eu tiro o Hulk. Porque eu cresci vendo o Hulk sendo ponta. Ponta. Então, pra mim, é complicado ver o Hulk ali como centroavante. Tá, Mas beleza, não eu muito. consigo passar. É porque o estilo dele de jogo favorece uma centroavância. Ele Sim. é parrudão, ele é... Eu tiro 2 nomes. Rony e Gabi. Sim, o Gabigol não é mais centroavante Não é só mais quando o centroavante. Pedro não tá jogando futebol. E Aí- ele ainda desce muito pra ponta, faz ali, fica É, na ponta há muito tempo. Atualmente. Desce pro meio campo. ele, então, ele- assim, ele pra se mim to- não é ele- mais. ele se tornou o 10 que ele queria se Sim. tornar. Então, Queria. Aham. aí, Gabigol também tá fora pra mim. Então, Vocês querem Agora- tirar o Hulk? Eu Não, tiro, eu compro. Não, eu Eu não compro. compro a ideia do Hulk fora porque o Atlético não tem outra pessoa que desempenha a função de centroavante. Então, mas eu acho que o Atlético não tem centroavante. Mas a questão dessa lista aí é quando quem se- tentou ter, não deu certo, que foi o Pois Diego é. Costa. a questão dessa lista é quem se aproxima mais de ser um centroavante. Por exemplo, o Vitor Roque também não é um centroavante. Ele vai se tornar, ele não é. Não, Eu acho que mas ele não joga como centroavante, entendeu? Não, porque o time tem o Canóbio, Sim. que é o centroavante. o Canóbio joga de ponta, cara. Mas ele também é Então, centroavante. Ele é mais pra tu centroavante ver que o Roque. como funciona Exato. esse esquema dele, entendeu? Porque a gente tá confundindo o Roque e o Canóbio pra ver quem joga centroavante, entendeu? Sim. Eles jogam juntos. Tem o Pablo. Tem o Pablo, Mas o entendeu? Pablo é reserva. Não, mas Tá, eles, mas às quando ele vezes, joga, ele também é às o vezes jogam centroavante. juntos, entendeu? Uhum. O Roque Não, não tá. desempenha uma função tão de centroavante Tá, assim, mas justo tá nessa lista porque Sim. ele é o símbolo da centroavância do Tá bom. Atlético. Eu acho que essa lista é muito mais sobre isso. Cara, eu posso Sobre falar qual é o simbologia. maior absurdo dessa lista? O Tiquinho Soares. Pô, gente, desculpa. O Sim. Tiquinho, tá 11 muito jogos, baixo. o O time tá Tiquinho muito tem baixo. 10 gols no Campeonato Brasileiro, gente. Sim. Hoje, no Brasil, Tiquinho é o maior 9 do Sim. Brasil. É o que joga melhor futebol. E o Caleri, pra mim, ele tá muito baixo. Porque eu sou um grande fã do Caleri. Pode ser que, assim, eu esteja sendo ofuscado pela minha paixão. Mas eu acho que o Caleri é um cara que podia estar mais pra cima. Porque o Caleri, pra mim, ele tem um... Ele canaliza um negócio tão forte pro time do São Paulo. Ele consegue levar tanto o jogo dele. Eu gosto quando um time funciona como uma máquina de engrenagens que o produto final é o centroavante. Eu gosto do time que é assim. Eu, no meu PES 20, eu tinha um time que o produto final era uma engrenagem e o produto final era Não, o a Pedro. gente tem que criar um corte do Era Theo isso. fazendo comparações com os elencos do PES. Cara, Sim. mas pensa assim. A gente tirou o Gabi e o Rony. Sim.
o Calera já subiu 2 posições. Ele já tá em sexto. Sim, Pra mim, já fica tranquilo. sim. Tu não É. acha? Sim. Tá e, ligado? aí, e aí entraria na lista o Hendrick em 9º e o Daverson ou o Pedro Raul em 10º. Tá. Ai, que saco. Mas pra vocês, qual que seria o top 5? Top 5? Aham. Luiz Soares em primeiro. Clubismo falando Luiz Soares. Aham. Sem clubismo, Luiz Soares. Não, eu tô falando do momento. Não, Luiz Soares. Luiz Luiz Soares é o Soares, primeiro né? colocado. Fato. 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 Eu coloco o Tiquinho, velho. Ah, é que é assim, ó. É porque o momento do Tiquinho é absurdo. Vocês viram o gol dele contra o Palmeiras? O gol dele é absurdo. Centroavância pura. Ele domina de direita, tira um e chuta de esquerda rasteiro no melhor goleiro do Brasil. Sim. Pô, ele é absurdo. E tem 10 gols no Brasileirão. Sim. O segundo tem 6. Tá, mas Assim, Pelo- eu acho absurdo. imagino eu Ah. que o critério não seja momento. Eu não Porque vi o momento. Valência tá ali. Uhum. Uhum. Se fosse momento, o Valência não poderia nem sequer ser considerado porque não jogou futebol pelo Internacional ainda. Mas se não é momento, não tem como o Hulk estar na frente do Soares. Pois é. Então, nesse tipo de lista, em geral, falta critério. Falta. Mas Total. vamos estabelecer o nosso critério. Qual vai ser o nosso critério? Eu prefiro o momento. Momento? Eu prefiro o momento. Eu Então acho tá. que tem que levar em consideração tudo. Tá. Eu sou bem desses meio termo, assim. Tá, vamos levar em consideração tudo então. Tá bom. Conjunto da obra mais momento, Soares primeiro. Soares primeiro. Fato. 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 Segundo colocado, Tiquinho Soares. Aí eu largo o Hulk em segundo e o Tiquinho em terceiro. Porque o Hulk joga muita bola. O Hulk... Conjunto da obra como centroavante, o Hulk já não pega. Exato. Eu acho que pega sim, porque Porque ele... a obra dele é muito como ponta. Mas quando ele precisa exercer a função de centroavante, ele exerce perfeitamente. É. Entendeu? Pode ser. O Hulk foi artilheiro no Brasileirão como centroavante, a gente não Sim. tem como brigar com isso. Não tem como brigar com isso e ele... Só que tem o Cano Tudo. também, né, cara? O Cano tem o Tiquinho. O Cano joga mais que o Tiquinho e o Hulk. Isso pra mim é... Tá, então vamos com Como Soares. centroavante? Vamos com Soares, Cano e Hulk. E Tiquinho em quarto colocado. Eu compro. Porque Tá, o momento tá, eu compro. o momento do Tiquinho faz ele erguer muito. Só que a história do Tiquinho, claro, ele jogou muito bem no Porto, ele jogou muito bem no Olympiacos, mas ele tava Assim jogando como bem o no Hulk. Botafogo. Assim como o Hulk jogou É. muito bem no Porto. É. Então, Tá, então o Tiquinho fica em quarto. Tá. Depois, eu vou com o com o Enner. Depois não tem como. Pedro. Pedro. Vocês colocam o Pedro na frente do Enner? Sim. Eu coloco. Bah, eu não O vejo. Pedro, o Pedro porque- jogando no Brasil é mais falado Ah. na Europa do que o Ener Valencia marcando 33 gols lá. Sim, o Valência não tem momento no futebol brasileiro que a gente possa avaliar. Não, calma aí. Tu tirou isso da onde? Só pra... A informação eu tirei voz da minha cabeça, não, mas, tá, perfeito. mas eu realmente acho isso, entendeu? Tá, então. É difícil, né, cara? É difícil mudar esse tipo de ranking. Mas, Mas meu, é porque- o. É porque assim, tu vai ver o conjunto da obra do Enner Valencia, tá? Sim, Ele foi artilheiro no período da fase de grupos da Copa. sim. Com o Equador. Sim. E, tipo, fez 30. Ele é o terceiro maior artilheiro do mundo hoje, Tá, Temporada. na temporada. tá. Então, Na temporada. essa é a obra do Valência. E aí já foi artilheiro no Everton, time de Premier League. Sim. Artilheiro no West Ham, time de Premier League. E artilheiro no Fenerbahçe nessa temporada. Sim. O Pedro nunca conseguiu jogar na Europa. Sim. O Enner Valencia conseguiu e foi artilheiro em 3 clubes na Europa. Sim, mas o Pedro, ele é campeão olímpico. Ele foi convocado pra seleção brasileira. Sabe quem também é campeão olímpico? O Zeca. Tá, mas o Pedro foi campeão olímpico sendo um bom jogador no Importante, elenco. importante. Porra. Tipo, de fato, a Olimpíada pesa no Sim. currículo do Pedro. Tá. Ele foi campeão olímpico? Não, 2020? não foi. 2020 ele não Não tava? foi. Ele não, Não, tava. tinha um- Ah, ele foi Era o cortado. Richarlison. Ele foi cortado. Tá, esquece campeão Nem olímpico. isso ele foi, meu. Esquece tudo. Tá, esquece, ele foi pra Copa. Esquece tudo que eu falei. Esquece. Tá, ele foi pra Copa. Entregou o gol pra Croácia. O Enner também entregou o gol pra Croácia. O Enner foi artilheiro da fase de grupos pelo Equador, sendo capitão. E o Pedro foi pra Copa e entregou o gol pra Croácia. o gigante E o Pedro Croácia. foi Libertadores foi Não. artilheiro da Libertadores. O gigante me convenceu. O Ener tá em E do quinto. Brasileirão. O Ener é o quinto colocado. Eu não posso botar o Ener em quinto colocado. Por que não? Porque ele não jogou no futebol brasileiro. Não, mas eu não tô falando só do futebol brasileiro. Eu tô falando do momento e o conjunto da obra. E o conjunto da obra bota o Enner como superior e o momento também, porque ele é o terceiro maior artilheiro da temporada, tá Não, ligado? Mas tem que ser 50-50. Tá, mas assim, ele tá A gente considerando tem que tudo. considerar. Ele tá considerando tudo. Eu é que- tô considerando tudo. É que assim, enquanto tu bota 10 e 0, a média é 5. O cara não pode ficar em quinto colocado. Tu por entendeu? exemplo- Porque eu confesso que eu não entendi nada. Eu A, também não. a história do Valência é um 8, é um 7. No futebol brasileiro, ele é um 0. Se tu soma e divide por 2, fica 4. O cara não pode ser quinto colocado. Tu entende? Se a gente for fazer a matemática assim, o cara não pode ficar em quinto colocado.
Pô, desculpa, Mas tu isso tá aí, querendo- é que isso é desconsiderar muita coisa. Não, daí tu tá juntando a matemática com... Supondo que a carreira do cara é uma nota, pô, inferior do que ele pode ser, tá ligado? Pra ti, qual que é a nota do Pedro Hã? no A Brasil? nota da carreira do Pedro. Tá, o momento do Pedro, eu daria um 7. E a vida do Pedro, eu botaria, acho que um 5. Se tu somar e dividir por 2, vai dar mais que 4. Mas a questão é que tu tá Pô, largando... desculpa, ele tá metendo tu tá matemática. largando pô. o mesmo peso de atuações no futebol brasileiro pra atuações De no alto Premier nível- League. de Premier League. É, cara, que o ranking Entendeu? é Tá sobre ligado? futebol brasileiro. Mas vai ser o quê? Sobre futebol chinês? Não. Mas assim... Centroavantes do Brasil, porra. Não, pois é. Tipo, a gente tá falando do Ener Valencia Então, no Brasil bom. porque ele vai jogar o Brasileirão, É, tá ele vai ligado? Pedro em quinto. Oxi, Mentira. Valência em quinto. perfeito? Não, perfeito. Valência em quinto. Tá. Valência em quinto, Tá. Pedro em sexto. Começou a ditadura, vai Não, Não, desculpa. Valência em quinto, Pedro em sexto. Fechou? Ok, fechou. 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 Aí, o resto, eu fecho. Ah, Ah, eu Pode troco- ficar Rock, pode ficar Ah, Caleri, fecho pode também. o ficar... resto pra mim é resto. E aí, bota Daverson, Hendrick Davidson e em Pedro décimo. Val. Sim. E aí, o top 5 ficou Soares, Cano, Hulk, Tiquinho e Ener Valencia. Tá bom. Pode ser? Justo. Pode ser. É isso? Justo. É justo. Então Eu achei tá, é justo. justo. Eu achei justo. Então tá. Então fechou. Então fechou. É isso aí. E o Pedro em sexto. Tá bom. Tá, eu Pedro em eu sexto. defendi o Pedro em sexto. Tá. E se o Ener Valencia chegar, fizer um jogo ruim e o Pedro fizer um jogo bom nesse meio tempo, o Pedro sobe pra quinto. De acordo com a minha matemática, sim. De acordo com a Porque o Valencia se torna um -1, o Pedro se torna É, exatamente. um 7, aí soma, pá, pum, vai. Mas é isso aí. Foda-se. Por isso que a gente fala de futebol e não de matemática. Sinceramente. Agora, Agora. vamos falar da rodada. Vamos. Vamos falar Do do bolão, que tem, Uhum. temos campeões, né? Fizemos 4 bolões. Pedro Gigante acertou um, acertou pra Não lembro qual foi que eu acertei. Internacional E América, não? e... Acho que foi Deixa eu puxar Inter, né? aqui. O Gigante acertou pra Inter e Coritiba. Coritiba? Uhum. E o Bop acertou para Inter e América. América. Sei muito de bola. Então tá. Vocês querem dar ao mesmo tempo ou vocês querem escolher? Vocês vão dar em vocês? Ao mesmo tempo, a gente mesmo, pode Tá ser. bom, Tá bom, então pode tá. Só por... Opa, peraí. Se posiciona aí, gigante. Vai. Bom que vocês sabem bem o conceito de mesmo tempo, né? Pô, é difícil, mano. É só contar um 3, 2, 1, vai! Ah, meu. Não pensei nisso. Já que deu mais meu dedo do que o braço dele, certeza. Mas tá bom, então vamos lá. Estamos gravando na segunda-feira, então não vamos poder falar de Vasco e Cuiabá ainda. Amém. Ainda não. Mas temos que falar do Brasileirão Série A, que teve rodada no sábado e no domingo. Pô, posso? Infelizmente, eu não irei poder ver o Vasco da Gama desfilando assim seu futebol e tal contra o Cuiabá. Porque graças a Deus eu vou estar no Gigantinho. Mas Então, o que assim- tu tava falando em off, o que vai acontecer no jogo do Vasco? Ah, sim, o Vasco vai jogar em outro estádio, não vai ser no São Januário, porque foi interditado. Sim. Vai jogar no estádio Luso Dos brasileiros, Dos da brasileiros, Portuguesa, da Portuguesa, na Ilha do Governador. e não vai ter torcida. Então, o Daverson vai fazer o seu golzinho, vai pedir desculpas pra torcida. O Vascaíno o Daverson. Vascaíno Daverson, Vascaíníssimo que Daverson. tem o Allan Kardec como ídolo, Sim. que é um ano mais velho que o Daverson. Aham. E, bom, ele vai pedir desculpas pra torcida, sem ter torcida lá. Sim. É a cara do Daverson. Tá corretíssimo. E vai chegar na entrevista e vai falar: pô, vocês prometeram um time competitivo. E vai sair. Sim. Porque é o Daverson, pô. Então tá, vamos lá. Sábado teve Atlético Paranaense 1-0 em cima do Corinthians, gol do Vitor Roque. Do gênio. Fluminense e Bahia 2-1 para o Fluminense, com um gol do Lelê e do Pirani para a vitória. Dito isso, o Fluminense precisava de uma vitória sofrida dessas pra voltar a encaixar o futebol que tava sofrível. Sim. O Atlético, na estreia do Filipão, perdeu para o Lion por 2-1 também. O Cruzeiro, que pra mim está no top 5 de futebols mais vistosos do Brasil na atualidade, venceu por 1-0. Sim, eu colocaria o Pepa hoje como um dos melhores técnicos do Brasil. Tô saindo, tô abandonando o programa. Abandonei esse programa depois dessa frase. Tá bom, nós vamos seguir. Qual que é o teu top 5? Hã? Teu top 5. Atualmente? Aham. Tem um brasileiro só. Diniz. É o que eu consigo colocar. E o Renato? Melhores técnicos.
Renato? Não, o Renato não vou colocar. Não, eu tô falando do futebol mais bonito de se ver. Ah, tá. Não, Então, sim, mas- Renato, Diniz, Pepa, Vojvoda. E eu precisaria pensar muito pro outro. O Cara, Caixinha, assim, pô, ó, do Bragantino. O Caixinha? Caixinha. É. Mas assim, ó, o Cruzeiro tava 7 jogos sem vencer e venceu um jogo e agora estão no alarde, assim, ó. Meu Deus, melhor futebol do Brasil, o Cruzeiro joga muito. Cara, eu gosto de ver o time Assim, do Cruzeiro jogar. Eu mesmo acho que perdendo. isso aqui foi uma direta pra ti, né? Porque assim, eu não vi ninguém falando isso, só ele. Eu vi falando que foi um futebol bonito. Então, assim. Mas tá bom, eu gosto do time do Cruzeiro olha, jogar. olha o cartão perto da mão dele. Eu gosto do time do Cruzeiro jogar. Tá bom. Vai ficar aqui do lado. Aí depois, no domingo, o Botafogo venceu por 1-0 fora de casa o Palmeiras. O Grêmio tocou 5-1 no Curitiba. O Flamengo venceu o Santos por 3-2 na Vila, num dos jogos mais legais da rodada. Jogo do Gerson. Meu Deus do céu. E Bragantino 2-0 em cima do Goiás. E o Internacional venceu de virada o América Mineiro no Independence Day. É isso. Independence. Independence. Essa foi a rodada, Essa foi a rodada, de fato. de fato. Queremos montar uma seleção da rodada? Eu Tu tem? tenho. Tu tem? Então É tá. o gigante é o homem da seleção. Gigante, apresenta Eu adoro a a seleção. tua seleção da rodada, por favor. Cadê? Pera aí, um instante. Enquanto isso, nos siga nas nossas redes sociais, @na isca da área, no TikTok e no Instagram, e @na isca podcast no Twitter. Siga aqui no YouTube e também no Spotify. E se você quiser patrocinar esse quadro, Escalação do Gigante, Ó, Mande um e-mail Escalação para gigante, contato na risca da área, @gmail.com. posso começar? Hã? Ok. O meu goleiro. O meu goleiro é o Rafael Cabral, do Cruzeiro. Baita jogo do Rafa Cabral. Pegou muito, meu Deus do céu. Sim. O meu zagueiro, primeiro zagueiro, apesar da derrota e o seu gol anulado, Gustavo Gomes jogou uma barbaridade. Sim. jogou mesmo. E o outro zagueiro é do time que venceu, o Cuesta, que também, porra, desculpa, ele é absurdo. Os meus laterais é o Tinga, do Fortaleza, que meteu o gol, e o Kelvin, do Atlético Paranaense, que é muito bom lateral, meu Deus do céu, que deu assistência pro Vitor Roque. Aí, o meu trio de meio de campo tem o Gerson, que foi criticado pela torcida depois de 4 jogos com 3 gols e 1. Quer dizer, 3 assistências e 1 gol, não faz o menor Baita sentido. jogador. Ele tem. Baita O Gerson jogador. tem 6 assistências em 10 jogos pelo Brasil. Pô, e fez 3 agora. Tipo, fez 3 no último jogo contra o Santos. Meus outros meias é o Cristaldo, do Grêmio. Sim. E o outro é um que não é nada falado pela mídia, que é o Eduardo, do Botafogo. Eu Tão não falado que eu não faço a menor ideia de quem seja. ideia de quem seja esse cara. Exato, ele joga uma barbaridade. Sim. Se ele hablasse, Pô. ele estaria sendo cotado para o melhor jogador do Brasileirão. E falo isso sem medo. Tá, agora o meu ataque. Confia em Pedro Gigante. O meu ataque tem Vitor Roque, Hulk Sim. e ele, né? O artilheiro do Brasileirão, Chiquito, o sabe? Tiquinho Soares. E o treinador é ele. Painato, Painato. Pode ser. Portalupe, Renato Portaluppi. Tá bom. Craque bora- da rodada? Gerson. Gerson? Possível não dar pro Gerson. Ele merece. Depois do Gigante soltar esses números sobre o Gerson. O Gerson não bizarro, tem. bizarro, Gerson. Vocês têm um bagre que vocês querem colocar essa rodada? Porque eu não vi nada de exacerbante pra botar Cara, um bagre, de O fato. lateral esquerdo do Curitiba. Não sei quem é, mas Vamos puxar? ele errou tudo o que aconteceu. Foi todo o lance nele. o lateral titular contra o Grêmio foi lateral esquerdo? Sim. Enquanto ele vê, Foi ou o Natanael. Natanael tava na direita. Então foi o Pode ser a zaga toda do Curitiba também. Jamerson. Pode ser a zaga toda também. Então vai ser Jamerson, Bruno Viana, Kusevich, Pedroso e Natanael. Exatamente. também essa zaga não ajuda. Mas eu daria pro Nino. Por quê? Porque ele foi expulso de uma forma que deveria pegar, Nossa senhora, sim. tipo, uns 5 jogos no mínimo. Tinha que sair de camburão do estádio. Explique-nos. Cara, ele deu um carrinho na panturrilha do cara. Tipo, Maldade. foi Maldade. quase uma voadora, porque ele Maldade. não encostou no chão pra dar o carrinho. Sim. Foi só na voadora, foi só na panturrilha, assim, pura. Uhum. Pô, a perna do cara chega... Pô, é feio. É feio. É ruim? É feio de ver, Nossa assim. senhora. Então, pra mim, Chegou a ele- lesionar o jogador do Bahia? Cara, acho... acho que não, por incrível que pareça. Porque a perna do cara chegou a fazer assim, tá ligado? Sim. Pô, bizarro, foi bizarro. Sim. Pra mim, Então, ele é bagre. craque Gerson, bagre da rodada, zagueiro Nino, barra zaga do Fluminense. Barra zaga do Curitiba. Coxa. Desculpa. Então, acho que é isso aí. Bolão. Temos bolão pra fazer? Temos... Inter e Jim. Sim. E... Inter o quê? E Deportivo Independiente Medellín. Ah, tá. O cara mete um Jim, pô. E Grêmio contra
Bahia, no sábado, Tá. dia 1º, e Internacional contra... Quem é que o Inter pega no meio da rodada? Desculpa, na rodada. Pega o Cruzeiro no final de semana. Em casa? Em casa. O top 5 futebol mais vistoso do Brasil, com o quinto treinador mais, mais preparado do Que Brasil. tava o assim, Pepa. há 7 jogos Ai. sem vencer e venceu Ai, um jogo. Ele como ele venceu é um foda. jogo. Ai, como esse português é foda. Ai. Inter e Deportivo Atlético de Medellín. Gigante. Ah, a torcida vai estar empolgada, o time vai estar muito feliz que tem uma nova contratação. 2-0 Inter. 2x0 Inter. Bop. 1-1, Inter eliminado da Libertadores. 1x1 Inter eliminado. Rapaz. Eu vou com aquele 1x0 sofrido pro Internacional Com que gol faz do o Inter alemão. passar com... Qual o cenário pro Inter passar ou ser eliminado? Ah, se ele ganhar, É passou. ganhar passou e empatando depende, acho que do Nacional perder pro Metropolitanos, que também é... Que vai ganhar. O Nacional praticamente vai, possível. Nacional vai ganhar do Metropolitanos. Sim. Então o Inter tem que ganhar. O Inter tem que ganhar. É isso aí. Se Não, empatar, se o pega a se o Sul-Americana? Metropolitanos ganhar do Nacional. Acho que dá uma facilitada pro Inter, empatando. Então, se o Inter Porque- empatar com o Metropolitano vencendo, ele pega a Sul-Americana? Na real, o Nacional é o terceiro colocado, né? É. Então, Não, se o Nacional vencer, o Inter não vencer, resumo da ópera, o Inter tem que ganhar. tem que ganhar. Tem que ganhar. O Inter tem que ganhar. E quando o Inter tem que ganhar, já sabe da gigante. O que acontece? Pô, não dá muito certo. Agora, Bahia Não e se dá Grêmio bem. na Não dá bem. Fonte Nova. Bop. Na Fonte Nova dá 0x0. Um jogo sofrido. Que 0x0. não dá nem pra assistir o jogo. Gigante. Posso falar, mas é interessante ver esse jogo. Porque se o Soares não jogar, eu acho que é uma premissa dizendo que ele realmente tá Pode com estar fora. dificuldade. Não, Sim. para. Porque o Grêmio vai time reserva agora. Ah, Porque igual o o- time reserva? Porque tem Tem Copa o do jogo Brasil, já, Copa do já na Bahia, Ah, 3 dias depois, tá, entendeu? Tá, Ah, eu gigante. coloco... Vai com o time reserva? Vai. 1-0. Grêmio. Grêmio? O Grêmio tem uma time do Bahia é sequência, muito fraco. o Grêmio tem uma sequência importante agora, que pega o Bahia na Copa do Brasil. Aham. E não sei se uma semana ou 2 semanas depois, acho que uma semana depois tem o Botafogo em casa, Sim. que se o Grêmio estiver nas cabeças ainda do Brasileirão, É pra se colocar na cabeça de fato. é assim, ó, se ganha do Botafogo em casa, reduz pra 4 pontos Sim. de diferença e é pra brigar. 4 pontos é distância pra brigar. Então, eu botei 1x0 pro Bahia. Eu acho que o, Tá justo. Justo. o Bahia vai estar mais quente. Não, é porque eu acho que o Bahia também deve ir com o time reserva também, não? Pode ser. Porque, Pode tipo ser que assim, vá. Copa do Brasil, se bem que eles não estão precisando de dinheiro e não devem Mas estar igual, visando o é, campeonato. mas vamos vamos ver. reserva. Vai ser reserva, Aham. reserva. Vai ser feio demais. Inter contra Cruzeiro. Bop. Inter e Cruzeiro no Beira-Rio é 2x0 o Inter tranquilo. 2x0 Inter. Gigante. 1-0. 1x0 O quinto melhor treinador do Brasil. pro Cruzeiro. Mano Menezes? E eu vou de... Eu vou botar que vai ser um bom jogo, cara. Vai ser 3x2 pro Internacional. É porque o Cruzeiro joga muito. E Joga? o Mano Menezes também, ó. Porra. Bom, então, bolão foi. Já temos bolão, já temos nossa premiação. Infelizmente, um tópico que a gente tinha separado, acho que não vai dar tempo de fazer com calma, que seria quem avançaria na Libertadores. Alguém quer trazer uma coisa forte, assim? Que quer falar sobre essa Libertadores? Alguém que vai cair? Ah, sim. Desculpa, galera, os torcedores tricolores do Fluminense, né? Porque são muitos tricolores, eu fico abismado. Mas o nosso Fluminense do Diniz vai ser eliminado no Maracanã contra o Sporting Cristal, treinado pelo Thiago Nunes. Detalhe, vai ser eliminado jogando melhor. Sim, claro. Passes rápidos, troca de passes envolventes. Com o Cano perdendo 3 gols inacreditáveis. E um pênalti. Detalhe, não que, bate esse, pênalti. detalhe Tem que nessa transmissão que a gente tá fazendo agora, o jogo já vai ter acontecido. Sim, ou seja, Estamos correndo perigo aqui. Bom, então acho que foi tudo que tínhamos pra falar no dia de hoje. Alguém quer trazer um comentário, último comentário especial? Ah, que eu finalizei mais um programa sem o cartão. Eu tô, É verdade, eu tô voando, eu tô verdade. voando, O Gigante eu tá se tô voando. recuperando. A situação. gente tá mais pacífico, na verdade. Sim. Pois é, a Ó. gente tá mais calmo. A gente tá mais... Tá ligado? Tranquilo. Eu só queria saber quem vai ser o treinador do Vasco. Essa cara do gigante é... Ah, é verdade. Porque, tipo assim, 5 falaram que vai ser o Senna. Daí uns outros 4 falaram que vai ser o Ramon Dias. Daí o... E mais 3 falaram que os 2 não vão vir e vai ser o outro treinador brasileiro. Ou seja, quem vai ser o treinador do Vasco da Gama? E Como eu é tenho que uma- tu te sentiria com o Ramon Menezes assumindo o Vasco, caso fosse o caso? Muito medo. Mas assim... Em depressão total. Em depressão Porque total. eu queria ele perguntar deve pro sair Gigante. da seleção principal, não sei se vai ser da Sub-20 também. Não, acho que a Sub-20 não sai. Acho que não, né? Eu queria perguntar pro gigante Ah. o porquê a torcida do Vasco tá indo contra a vinda do Rogério Ceni.
Cara, pelo simples motivo. O Ceni vai querer jogar futebol. E o É isso aí. momento do Vasco É pra fazer o que o Inter tá fazendo. é pra Só ganhar. trancar a casinha dentro de casa, conseguir aqueles 3 pontos, fora de casa, conseguir aquele... Mas assim, ó, o Pontinho, Ceni tá já tá ligado? com uma bagagem. Ele já tá com uma bagagem E mental, sabe que assim, também pra pega? lidar com o elenco. E sabe que eu também acho, pega legal? Entendeu? É que ele pegou uma situação muito parecida com o Cruzeiro. E Mas- aguentou 8 rodadas, tá Mas ligado? eu ia falar isso. Quando o Ceni pegou o Cruzeiro caindo, ele era muito inexperiente como técnico. Ele foi engolido por aquele grupo. Primeiro, o Vasco não tem grupo pra engolir o Ceni. Não tem grupo, nem pro Ceni. Segundo, que o Ceni já tem muito mais bagagem, entendeu? Ele já sabe. Ele treinou o Flamengo, que era um time muito estrelado. Eu não sei. o É que isso vai ser. aí. Então tá, só pra agradecer por uma última vez esse programa, nossos patrocinadores, a doutora Mero Picastro, odontologia, saúde bucal deve ser prioridade, é conforto e bem-estar. Entre em contato pelo WhatsApp 51997676969 para marcar sua consulta e doutora Elizabeth Bueno, advocacia, ações de família e previdenciária, atendimento em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. Entre em contato pelo número 51982723355. Nos siga nas nossas redes sociais, @naisca_da-área no Instagram e no TikTok e @naisca_podcast no Twitter. Quer patrocinar esse programa? Entre em contato pelo contato naisca_da-área @gmail.com. Alguém quer isso. mandar um abraço especial? Eu quero ressaltar pra deixar o like e se inscrever. Exatamente. É realmente importante pra É divulgação do importante, canal. Tá bom, importante. Se você quiser que o canal cresça, produza mais conteúdos. É isso aí. Eu Vai. quero mandar um beijo pra minha namorada. Um beijo, amor. E tu, gigante. Eu queria dar um abraço especial ao garoto Guigui, Exatamente. que se recuperou de um coma que tava em 16 dias. Sim. É vascaíno. E só um abraço pra ele. E boa Melhoras. recuperação. Um abraço. Recuperação. Melhoras. Tu é um guerreiro. Melhoras pro Fernandes também, né? O É nosso verdade. grande- É verdade. Melhoras, Fernandes. E também, então, agora, pra finalizar, muito obrigado você, nossa audiência, pela sua audiência, pela sua paciência. E eu espero você aqui na próxima quarta-feira, na Risca da Área. Valeu! Valeu. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.